Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao mini curso Cerrado, uma visão geral. Quero já de antemão agradecer o convite aqui, agradecer toda a equipe de organização do evento, primeiro o Sincobio, o Simpósio de Conservação da Biodiversidade. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Guilherme Lustosa pelo convite e espero estar falando aqui de uma maneira bem didática sobre o Cerrado para vocês, para quem ainda não tem muito conhecimento, que possa compreender, e também para quem já possui um certo conhecimento, que sempre possa estar acrescentando alguma coisa, alguma novidade, alguma atualização, ou até mesmo alguma curiosidade. Então, pessoal, a gente vai começar o mini curso aqui. Vou me apresentar. Eu sou o professor Marcel Bittencourt César. Eu possuo uma primeira formação em biologia. Me formei em 2003 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Logo depois eu fiz uma especialização, uma pós-graduação lato sensu em Ecologia do Cerrado. Terminei em 2006 pela Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Chavantina. Esse curso hoje já passou de lato sensu para stricto sensu, hoje ele já passou de pós-graduação, de especialização para um mestrado, um doutorado, já tem um reconhecimento a nível nacional já. E durante o meu caminho como biólogo, eu trabalhei em algumas empresas de consultoria ambiental de modo autônomo. Então eu fazia levantamentos de fauna, principalmente de mastofauna, com médios e grandes mamíferos, não só no Cerrado, mas também na Mata Atlântica, no Pantanal e na Amazônia. Em 2017, eu fiz uma segunda graduação, eu me formei em Geografia pela UFG, Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e atualmente eu sou professor de Geografia, Climatologia e Geologia do IFMT, o Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Pontes e Lacerda, fronteira oeste. Então, pessoal, para a gente falar um pouco do Cerrado, a gente pode dividir a apresentação em duas partes, e nesse momento eu vou me ater aqui aos aspectos físicos do Cerrado, tá? Não vou falar nesse primeiro momento sobre os aspectos humanos do Cerrado. Então, o que veremos nos aspectos físicos? Vamos ver os dois conceitos principais de paisagens naturais. Vamos ver a flora do Cerrado, né, a vegetação. Vamos ver a fauna do Cerrado, os animais, invertebrados e também os vertebrados. O clima do Cerrado, o relevo, a hidrografia e os solos. Então, pessoal, vamos começar então a apresentação falando sobre a divisão do território brasileiro de acordo com as paisagens naturais. Eu trouxe dois conceitos aqui, mas existem diversos outros conceitos. Eu trouxe os biomas e os domínios morfoclimáticos, mas existem aí como exemplos os ecossistemas, as ecorregiões, os sistemas biogeográficos e várias outras classificações. Trouxe esses dois por quê? Porque são os mais comuns, os mais falados, e o conceito de bioma é o conceito mais utilizado na biologia, enquanto o conceito de domínios morfoclimáticos é um conceito mais usado na geografia. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Biólogos podem usar o conceito de domínios morfoclimáticos e geógrafos podem usar o conceito de biomas. Bom, então eu peço que vocês se atentem aqui às duas figuras. A gente vê do lado dos biomas aqui, a gente vê a Amazônia, né, com toda a sua grandeza, e aqui na região central, o Cerrado. Reparem, pessoal, que embora biomas e domínios, eles pareçam falar da mesma coisa, do mesmo tema de paisagens, eles possuem algumas diferenças. Então,
Se você olhar agora para o mapa dos domínios morfoclimáticos, você vai ver que em volta de cada domínio existe umas faixas amarelas, um contorno amarelo, que ele é relativo à área de transição de ecótono entre os biomas. E que o Pantanal, que aparece no mapa de biomas, não aparece no mapa dos domínios, por ele ser considerado uma área de transição e não um domínio propriamente dito. Outra diferença que vocês podem notar olhando os dois mapas é que, além de o Pantanal não estar na área dos domínios, aparece um outro domínio, um novo domínio, que são as florestas de araucárias, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, em relação aos biomas, as florestas de araucárias, elas se encontram dentro do bioma de Mata Atlântica, formando um bioma só. Aqui, então, os domínios morfoclimáticos, elas já estão separadas. Então, pessoal, os biomas é um conceito do IBGE, foi criado pelo IBGE, isso no começo, na primeira metade do século passado, e ele traz 6 biomas, é um conceito bem mais simplificado, e ele leva em consideração 3 principais parâmetros, que é a fauna, a flora e o clima. Hoje em dia também fala-se um pouco em geologia, mas se você pegar a fauna e a flora, a gente tem aí um peso bastante grande dos fatores bióticos, que são os fatores que têm vida. Não à toa, esse conceito é mais usado na biologia. Já os domínios morfoclimáticos, eles foram criados na década de 70 pelo professor Aziz Abissaber, talvez o maior geógrafo físico que o Brasil já teve. Então ele olhou o mapa de biomas, viu aquela simplificação e viu que aquilo não correspondia exatamente à realidade. E preferiu, então, trazer novos parâmetros para que a gente pudesse estudar as paisagens naturais do Brasil. Então, também são 6 domínios, além da área de transição. É um conceito mais realista. O professor Abissaber, ele não traz o parâmetro da fauna, como o parâmetro dos biomas, como o mapa dos biomas, mas ele traz novamente o parâmetro da flora e do clima, além de acrescentar o relevo, a hidrografia e o solo. Reparem, pessoal, então, que esses parâmetros, eles têm muito mais afinidade com os fatores abióticos, com os fatores que não têm vida, né? Clima, relevo, hidrografia, solo. Só a flora seria um fator biótico, né? Já o mapa do IBGE, pelo contrário, né? Temos fauna, flora como os principais parâmetros. Então, pessoal, para a gente falar de cerrado aqui, tanto faz se a gente for falar de biomas, como se a gente for falar de domínios, porque as características não vão mudar. O que vão mudar são os parâmetros de análise. Então, eu vou usar aqui apenas a palavra cerrado, e não vou usar bioma cerrado ou domínio cerrado. Tudo bem? Então, para a gente ter agora uma noção do que é o bioma cerrado, da grandeza do bioma cerrado, é claro que isso, na sua amplitude original, hoje o cerrado já está bem degradado, mas o cerrado ele tem 2 milhões de quilômetros quadrados. O que são 2 milhões de quilômetros quadrados? Então, 2 milhões de quilômetros quadrados é 25% da área do Brasil, 1/4 do Brasil. Lembrando que o cerrado é o segundo maior bioma, tá? Não só do Brasil, não só da América do Sul, mas como de toda a região neotropical, vai desde a América Central até o fim da América do Sul. Então, a gente fala que o cerrado hoje, ele apresenta, se apresenta nas regiões do Brasil Central. Antigamente falava-se que ele era o bioma do centro-oeste brasileiro. Mas, olhando para a figura, dá para ver que ele vai muito além do centro-oeste. Na verdade, ele ocupa 5 regiões, claro que não com a plenitude que ele se encontra no centro-oeste, mas nas 5 regiões do Brasil ele se encontra. A gente pode ver ali na região nordeste, no Maranhão, Piauí, Bahia. Na região norte, estado de Tocantins, ele pega também um pouco do estado de Rondônia. No centro-oeste,
em todos os estados e no Distrito Federal, na região sudeste, em Minas Gerais e em São Paulo, e pega também um pedaço do sul do país, no Paraná. E o Cerrado, pessoal, ele também se estende por além dos domínios brasileiros, né? O Cerrado também tem uma pequena porção na Bolívia e principalmente no Paraná, no Paraguai. Mas mais de 90% do Cerrado está em território brasileiro. O único bioma que não se encontra só em domínio brasileiro, desculpe, o único bioma que é tipicamente brasileiro é a Caatinga, tá? Todos os outros biomas, eles pegam outros países também, pequenas ou grandes partes de outros países também. Bom, e esses 2 milhões de quilômetros quadrados, vamos pensar em outra dimensão. E se o Cerrado fosse um país com 2 milhões de quilômetros quadrados? Vamos fazer uma comparação com outros países. Então, se o Cerrado fosse um país, ele seria o terceiro maior país da América Latina. Atrás somente do Brasil, é claro, e da Argentina. O Cerrado tem aproximadamente o tamanho do México. Na verdade, ele é um pouco maior do que o México. Ele é 11 vezes maior do que o Uruguai, ou seja, cabem 11 uruguais dentro do Cerrado brasileiro. E na Europa, pessoal, se o Cerrado fosse um país europeu, ele seria nada mais, nada menos do que o segundo maior país europeu. Ele só perderia para a parte europeia da Rússia, que é uma enormidade. A Rússia é enorme, não só na sua parte asiática, mas também na sua parte europeia. Então, o Cerrado é maior do que todos os países da Europa, com exceção da Rússia. E considerando que a gente tem aproximadamente 200 países no mundo, o Cerrado ocuparia, então, a posição de 13º, ficando ali entre a Arábia Saudita e o México. Bom, para a gente entender o Cerrado, eu preciso que vocês entendam um pouco o conceito de formações vegetais. O que seriam as formações vegetais? Olhem na figura, pessoal. A primeira figura é a figura do campo. O que predomina na figura do campo? Gramíneas, né? Às vezes herbáceas, capins, mas é o campo, né, que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem no Cerrado, pessoal, formações vegetais campestres. A gente tem campos no Cerrado. No outro extremo, agora eu peço que vocês olhem para a última figura, a figura da floresta, né? Então, a gente tem matas ou florestas, são sinônimos essas duas palavras, né? Então, a gente tem uma formação vegetal de campo e agora a gente tem uma formação vegetal de floresta. Como é exatamente essa formação vegetal de floresta? Agora a gente encontra árvores e árvores altas e árvores próximas uma da outra, de modo que a copa das árvores, os galhos e as folhas, eles se encontram no alto, formando o que a gente chama de dossel. Então, a gente tem o campo com praticamente nenhuma árvore, às vezes alguma ou outra arvoreta, e são baixas, e a gente tem a floresta com árvores altas, onde a copa das árvores se encontram formando um dossel. No meio do caminho, pessoal, a gente tem a savana. O que seria a savana? Pessoal, a savana, ela seria uma formação vegetal formada por capins, gramíneas, e com árvores baixas, pessoal, de 3 a 6 metros, mais ou menos. E essas árvores, elas são espaçadas uma da outra. Isso quer dizer que a copa das árvores agora não se encontra. Então, a gente não tem a formação de um dossel contínuo como nas áreas florestais, como nas áreas de florestas. Ficou bem clara a diferença, então, pessoal, entre as 3 formações vegetais: campo, floresta no alto e as savanas no meio do caminho, tá? Bom, há uma subdivisão dentro dessas formações vegetais que são chamadas de fitofisionomias. O que seriam fitofisionomias? Seriam como que as paisagens nos mostram, como a primeira impressão causada pela vegetação. São as características morfológicas da vegetação. Então, eu trouxe aqui, pessoal, uma figura das fitofisionomias do Cerrado, de acordo com o Ribeiro e Walter. Existem outras classificações,
da qual ele divide o cerrado em 11 fitofisionomias. Então, a gente tem as fitofisionomias florestais, olha aqui, com árvores altas, ele classificou em 5 fitofisionomias florestais, mata ciliar, mata de galeria, mata seca e o cerradão. Na verdade, 4 fitofisionomias de florestais, de formações florestais. E aí, do outro lado, a gente tem as fitofisionomias de campo, temos mais 3 fitofisionomias de campo, o campo rupestre, o campo limpo, o campo sujo, e agora a gente tem aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 7 fitofisionomias de savana. O cerrado denso, o cerrado típico, que também é chamado de cerrado verdadeiro ou cerrado stricto sensu, o cerrado ralo, o parque cerrado, o palmeiral, as veredas e o cerrado rupestre. Isso de acordo com Ribeiro e Walter, classificação feita em 1998. Como eu falei, existem outras classificações. Agora a gente está numa classificação do Coutinho, de 1978, da qual ele classifica apenas como 5 fitofisionomias, uma para a formação florestal, que é o cerradão, 3 para formações savânicas, o cerrado stricto sensu, o campo cerrado e o campo sujo, e ele considera apenas o campo limpo como uma formação campestre. Bom, a principal característica do cerrado é que a paisagem dele vai formar um mosaico de vegetações. Então, lembrem bastante, sempre quando vocês pensarem em cerrado, imaginem que vocês estão numa visão aérea e vocês olham para baixo e vão ver um mosaico de vegetações. São pequenos fragmentos formando uma grande paisagem. Os mosaicos aqui estão na moda hoje, a gente vê mosaicos aqui que as torcidas levam para os campos de futebol. Trouxe aqui o mosaico do Bayern de Munique, que acaba de ser campeão da Champions League, então até uma homenagem ao Bayern. Aqui a gente traz também um mosaico em forma de quebra-cabeças. E aqui, pessoal, então fazendo uma analogia, esses pequenos azulejos, assim como cada um desses cacos, desses pedaços, fossem uma fitofisionomia diferente de cerrado. É assim que a gente olha o cerrado por cima, e essas fitofisionomias, elas têm uma relação complexa entre elas não são totalmente independentes uma da outra, tanto relativa à fauna quanto relativa à flora. Bom, então, um mosaico de vegetações, trouxe uma foto aqui. A gente tem uma área de campos, né, uma área de campestre, a gente tem uma área de mata aqui ao fundo, e a gente tem uma área de savana aqui. Uma outra figura fica um pouco mais clara, a gente tem aqui uma fitofisionomia bem ao centro, aqui uma fitofisionomia florestal, provavelmente aqui uma mata de galeria. A gente tem uma fitofisionomia, ela vai ficando mais rareando, né, até formar uma fitofisionomia de savana aqui, provavelmente um cerrado stricto sensu, um cerrado verdadeiro, um cerrado típico. E a gente tem também aqui do lado do rio, a gente tem uma área de campo. Então a gente tem 3 fitofisionomias nessa figura, e é assim que eu quero que vocês lembrem do cerrado, tá? Como um mosaico, ora campo, ora savana, ora floresta. Bom, cerrado à savana brasileira, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito do cerrado à savana brasileira. Por que a gente destaca o cerrado como savana? Novamente eu vou recorrer aqui, pessoal, para uma analogia com os ladrilhos com os azulejos. Esse, inclusive, é o azulejo da minha infância, da casa da minha avó. Então, imagine novamente que aqui é uma visão aérea do cerrado e a gente tem as cores vermelho, preto e laranja. E vocês podem ver que a fitofisionomia, os ladrilhos de cor vermelho dominam sobre os outros. Então, pessoal, 70% da área do cerrado são áreas de savanas. Então, é como se cada pedacinho desse fosse uma fitofisionomia de savana diferente, intercalado aqui pelas fitofisionomias, pelas formações vegetais de floresta e de campo. Então, por isso que é chamado de savana brasileira. De uma forma bem generalizada, o cerrado pode ser chamado de savana.
embora a gente saiba que o cerrado vai muito além de savana. Então, pessoal, nem todo cerrado é uma savana, a gente já viu, pode ser também floresta, pode ser campo, e nem toda savana é um cerrado. Por quê, pessoal? Porque existem savanas em outros lugares, em outros países, né? Existem savanas aqui na Venezuela, chamados llanos venezuelanos. Existe savana, pessoal, fitofisionomia de savana, até num bioma vizinho nosso, até na Caatinga existe fitofisionomia de savana. Existem savanas, pessoal, na Austrália, na Índia, e a savana mais conhecida de todas, né, a savana africana. E uma curiosidade sobre a savana africana, eu descrevi a savana para vocês como árvores pequenas, né, onde a copa das árvores não se junta, diferente do campo. E quando a gente vê documentários ou fotos, filmes que mostram os animais lá na África, principalmente os ruminantes, a gente vê eles em área de campo. Uai, mas a savana africana é um campo? Na verdade, pessoal, a savana africana, assim como a savana brasileira, ela tem formações vegetais diferentes. Então, ela tem áreas de savana, que também são as dominantes, igual aqui, ela tem áreas de floresta e ela tem áreas de campo. O que acontece é quando vão fazer imagens dos animais, é muito mais fácil você fazer a imagem do animal numa área de campo, sem a árvore atrapalhando as filmagens ou as fotos. Por isso que a gente costuma ver muito mais os animais na savana africana estando numa fitofisionomia campestre. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre o clima do cerrado. O clima do cerrado ele se caracteriza principalmente pela sazonalidade. O que isso quer dizer, pessoal? Que ele tem duas estações muito bem definidas. A gente tem 6 meses de estação chuvosa e 6 meses de estação seca. Então, durante aproximadamente meados de outubro, começa a chover aqui no bioma cerrado. Então, a gente fica outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Lá para meados de março começa a parar de chover. Claro que existem anos que essa chuva começa em novembro, às vezes até em dezembro, às vezes antecipa para setembro. Então, é uma generalização, tá, pessoal? O clima é o tropical úmido ou megatérmico, mas também existe, pessoal, ao sul do Cerrado, principalmente nos estados de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, um outro clima, o temperado quente ou mesotérmico, tá, pessoal? Que é um clima um pouco mais frio do que o tropical úmido. E também áreas de um pouco maior altitude. Bom, a vegetação do Cerrado. Olha que importante que é a vegetação do Cerrado. O Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta, ou seja, 5% das espécies vegetais do planeta estão no Cerrado. É muita coisa. Por isso que ela é considerada a savana mais rica do mundo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no último checklist que eu tomei conhecimento, em 2008, foram catalogadas 12.365 espécies. Isso quer dizer, pessoal, que existem muitas outras espécies que ainda não foram catalogadas ou que estão sendo catalogadas, já que esse checklist é de 12 anos atrás. Bom, 40% das plantas do Cerrado são endêmicas. O que quer dizer endêmicas? Que essas espécies, elas só ocorrem no Cerrado, não vão ocorrer na Amazônia, na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar. Então, a gente chama de endemismo isso. Então, a gente tem um alto número de espécies endêmicas, embora, se a gente for passar para gênero, a gente já não tenha um número tão grande. Bom, as características da vegetação, principalmente da vegetação savânica, são árvores baixas, esparsas, e agora do cerrado com troncos retorcidos, cascas grossas, folhas grossas e raízes longas, muito longas, pessoal. O cerrado também foi chamado de floresta de cabeça para baixo, porque grande parte da biomassa, a maioria da biomassa, a gente pode até falar assim, de algumas plantas, elas estão subterrâneas. Então, existem raízes, pessoal, que vão buscar água em solos mais úmidos para baixo, chegando muito próximo ou até chegando ao lençol freático.
6, 10, 12 e até 20 metros de raízes. E a gente tem que falar, então, toda hora que a gente for falar em vegetação do cerrado, a gente não pode deixar de falar do fogo natural. O que é o fogo natural? É o fogo causado por raios, por relâmpagos. Esse fogo natural, pessoal, ele acontece há milhares ou até milhões de anos antes da existência do homem. E é esse fogo que faz a manutenção das fitofisionomias e das formações vegetais do cerrado. Ele é muito importante para o cerrado. Apenas o fogo natural, que é o fogo da estação das chuvas, tá, pessoal? Esse fogo que acontece principalmente no mês de agosto e setembro, esse é um fogo, uma queimada, né? Um incêndio antrópico causado pelo homem. Não estou falando desse fogo. Então, o fogo ele é importante porque ele quebra a dormência de algumas sementes do cerrado. E a flora do cerrado ela evoluiu junto com o fogo. Ela é adaptada, e aí ela rebrota muito fácil depois que o cerrado passa pela vegetação. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que muito se fala, né, sobre combustão espontânea aqui no cerrado, que as plantas, algumas plantas poderiam soltar um gás inflamável que com o sol houvesse uma combustão espontânea. Mas ainda, pessoal, não há nenhum registro científico de que exista tal combustão espontânea. Pode ser que mais para frente, pode ser que seja aprovado, mas até hoje nenhum registro científico falando que existe combustão espontânea das plantas do cerrado. Bom, então ainda falando do fogo, né, a vegetação, tanto do fogo quanto do clima, pessoal, a gente tem no cerrado uma vegetação totalmente adaptada a essas intempéries. Então a gente tem as árvores com troncos suberosos, né, com casca de cortiça grossa, né, suberosos. O que é o suber, pessoal? É um tecido vegetal de revestimento, de proteção, tá? Então, muitas vezes o fogo ele passa pela árvore, mas ele não consegue matar a árvore por causa justamente desse tecido de proteção. Mantém a árvore viva. Grande parte das gramíneas, pessoal, e as outras ervas do cerrado, elas são anuais. O que isso quer dizer? Que elas têm um ciclo de vida curto, né? Alguns meses ou no máximo algum ano. Elas brotam na época das chuvas e depois elas secam e morrem na época das secas. Outras plantas, como alguns arbustos, eles sobrevivem graças às suas estruturas lenhosas, que também pode alcançar, né, grandes profundidades. A gente está falando, então, aí, pessoal, não agora de raízes, mas a gente está falando aí de estruturas lenhosas, tá? Então, alguns troncos mesmo que são bem profundos. Existem áreas, pessoal, de que o cerrado foi totalmente destruído e depois puseram pastagem em cima, plantações, até de eucalipto. Depois que essas plantações foram feitas as colheitas, o eucalipto foi retirado, o cerrado rebrota depois de vários anos, às vezes até de 2, 3 décadas. Tamanho, pessoal, é a estrutura que tem subterrânea por baixo das terras, tá? Então, o fogo também tem uma importância muito grande na transferência de nutrientes, ou seja, na estação seca, os vegetais morrem, alguns capins morrem, e os nutrientes, né, os minerais estão presos, né, dentro desse capim morto. Quando passa o fogo, né, essa vegetação é queimada e vira cinza, e essa cinza vai alimentar o solo, vai alimentar as raízes das plantas que sobreviveram. Então, o fogo tem uma importância muito grande também, né, através da transferência de nutrientes. Bom, e olha que interessante, lembra que eu falei que o fogo é importante para fazer a manutenção das paisagens do cerrado? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um broto de uma árvore, ele passa o fogo pelo broto, esse broto, ele resiste ao fogo, a árvore resiste ao fogo, no entanto, a gema apical, que é a gema que fica em cima aqui, ela é queimada, ela é morta, então a planta não tem mais a gema apical para que ela possa crescer verticalmente, só que ela tem as gemas axiais, as gemas laterais, então vai brotar uma gema lateral e a planta ela não vai crescer mais de uma forma reta. Daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos,
vai passar o fogo natural de novo e vai queimar novamente a gema apical, essa nova gema apical da planta, de forma que ela vai criar uma nova gema lateral e ela vai, então, fazendo com que os seus galhos fiquem tortuosos. É por isso que as regiões savânicas do Cerrado, elas têm os galhos tortuosos. Então, pessoal, se você fizer um manejo do fogo e evitar que o fogo passe no Cerrado, a longo prazo, a tendência é, sim, que a savana se transforme em áreas de floresta, porque justamente não vai ter o fogo para fazer toda essa manutenção das árvores para ter um aspecto baixo e retorcido. Bom, agora falando um pouquinho da fauna do Cerrado, principalmente, a gente não pode deixar de falar de cupins e formigas quando a gente for falar de fauna do Cerrado, né, aqui falando da fauna dos invertebrados, porque eles têm uma importância ecológica muito grande. Eles fazem a ciclagem de nutrientes, principalmente os cupins, né? Eles aumentam a decomposição da matéria orgânica, aumentam, então, a umidade do solo e a aeração do solo, porque eles vão fazer os túneis. Né? Consequentemente, as taxas de sobrevivência das mudas de planta vão aumentar. Então, os cupins desenvolvem um papel essencial no Cerrado. Existem mais de 150 espécies de cupim, ou seja, 54% das espécies de cupins do Brasil estão no Cerrado. E enquanto a biomassa de cupins no Cerrado ela não está calculada, na Amazônia a gente já sabe que 1/4, ou seja, 25% da biomassa animal de toda a Amazônia é formada por formiga e cupins. Tamanha a importância, então, desses animais para o Cerrado. Agora, falando um pouco da fauna dos vertebrados terrestres, né, a gente tem uma fauna muito rica, muito diversificada, ou seja, se a gente tem uma diversificação muito grande de ambiente, de flora, consequentemente, a gente vai ter uma diversificação muito grande também de animais. Então, a gente tem aí 935 espécies de aves, sendo 148 endêmicas. Reparem aí que o endemismo não é tão alto na fauna quanto é na flora, tá? 298 espécies de mamíferos, sendo 68 endêmicas, 268 espécies de répteis, sendo 57 endêmicas, e 150 espécies de anfíbios, o maior grau de endemismo, 28%. Lembrando que o Brasil, pessoal, é o país que tem a maior riqueza de anfíbios do mundo e também de aves junto com a Colômbia, tá? Bom, e como que é essa fauna, ela está distribuída no Cerrado, né? Algumas espécies, elas são limitadas a determinados tipos de hábitats, principalmente as espécies pequenas, né? A maioria delas acaba transitando, né, pelas diferentes formações vegetais, mas algumas espécies, elas têm preferência por algumas formações vegetais, por algumas fitofisionomias. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, o lobo-guará, pessoal, o lobo-guará é um canídeo pernalta, tem as pernas altas, né? Justamente para que no período que ele vai caçar, que geralmente coincide com o período da seca, no período das chuvas ele costuma comer mais frutas, ele é um animal onívoro. Então, para que ele possa caçar, ele tem um bom desempenho em regiões campestres. Ele consegue ver e ouvir melhor, ficando mais alto do que os capins, do que a grama. Então, é muito mais comum nós encontrarmos lobo-guará em regiões de campo. A ema, a mesma coisa, também é um animal que tem como preferência regiões campestres. Já a onça-pintada é o contrário. Ela tem uma preferência por vegetações mais fechadas, onde ela pode, né, se camuflar um pouco melhor, principalmente perto de rios. A gente tem também os macacos, né, os primatas, né, que os primatas, aí sim, não é preferência, aí eles são exclusivos de vegetações florestais, né, porque os macacos, eles ficam quase o tempo todo em cima de árvores, então não faz sentido ter macaco tanto no campo quanto na savana, onde as árvores são baixas e esparsas uma da outra. Para vocês terem uma dimensão dos primatas em relação ao Cerrado, a gente tem cerca de 5 espécies de primatas no Cerrado, alguns falam até em 7 táxons. Em comparação com a Amazônia,
que é um bioma ou um domínio morfoclimático predominantemente de floresta, onde ao invés de 5, a gente tem mais de 90 espécies. Então, a riqueza de primatas é muito maior em regiões florestais. E eu trouxe aqui um outro exemplo, também agora dentro do mesmo grupo, de animais que têm preferência por determinados hábitats, né, ou determinadas fitofisionomias. Aqui a gente tem, numa primeira figura, o veado mateiro, como o nome já diz, é um veado que gosta de região de matas, de florestas, então, diferente dos outros cervídeos, é um veado que ele tem quase que exclusivamente o seu habitat dentro de matas fechadas. A gente tem aqui, depois, um veado catingueiro, que, embora tenha nome de caatinga, ele também habita aqui o cerrado, tá, pessoal? E ele é um veado que ocupa mais bordas de matas e também o cerrado senso estricto e até as vegetações campestres. Mas é um cervídeo que a gente já consegue encontrar ele até mesmo em savanas, tá? E a gente tem o veado campeiro, de novo o nome nos ajudou, né? É um veado que prefere muito mais as fitofisionomias, de acordo com a sua biologia, né, de campo, fitofisionomias campestres. E o último exemplo, eu trouxe o cervo do Pantanal, que também tem ocorrência no Cerrado, né, que tem preferência pelas regiões alagadiças e principalmente as várzeas dos grandes rios. Então, dentro de um mesmo grupo, que é o grupo de cervídeos, a gente tem, só no Cerrado, 4 exemplos de animais que ocupem hábitats ou fitofisionomias ou formações vegetais distintas. E a gente tem também o exemplo dos tatus. A gente tem o tatu-peba, que é um animal de fitofisionomias abertas, de campos, de savanas, e a gente tem o tatu-galinha, que é um animal que tem preferência por fitofisionomias de matas, florestas e regiões fechadas. Bom, falando um pouco agora sobre o relevo do cerrado, eu quero que vocês, sempre que lembrem dos relevos do cerrado, lembrem, pessoal, dos planaltos, principalmente do planalto central e dos chapadões. Lembrando que as 3 principais chapadas e mais conhecidas chapadas do Brasil estão no cerrado. A Chapada Diamantina, que está num ecótono ali entre Cerrado e Caatinga, mas boa parte no cerrado. A gente tem a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e a gente tem a Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso, onde eu moro. E aqui no Mato Grosso a gente tem também a Chapada dos Parecis. Então, lembrando, pessoal, falar de relevo do cerrado, relevo alto, tá? Entre 300 e 600 metros. Tem alguns picos acima de 1.000 e pouco, até 2.000 metros, mas é um terreno plano, um relevo plano e alto, tá? Então, pessoal, falando em hidrografia agora, né? Cerrado, o berço das águas, a caixa d'água do Brasil, a cumieira do Brasil. Lembra que o Cerrado tem um relevo alto, né, pessoal? Então, as nascentes dos principais rios do Brasil estão localizadas no Cerrado. Nascentes dos rios da bacia amazônica, como o Tapajós, o Guaporé, o Xingu, o Araguaia Tocantins. Essas nascentes estão todas localizadas no Cerrado, além também das nascentes do Rio São Francisco, que vai para o Nordeste, passa pela Caatinga. Os rios da Bacia do Prata, também tem nascentes aqui, o Rio Cuiabá, o Rio Paraná. E também aqui no Cerrado se encontram, pessoal, os grandes aquíferos do Brasil. Né? O principal aquífero, o aquífero Guarani, e a gente tem também o aquífero Bambuí e o aquífero Urucuia. Lembrando que, muito importante falar, destacar que o Cerrado é uma área de recarga e descargas desses aquíferos. O que isso quer dizer, pessoal? Que as raízes profundas das plantas, aquelas mesmas raízes que eu falei, que atingem vários metros de profundidade, na época das chuvas, elas fazem com que com a água que cai nas regiões planas, elas sejam levadas para os lençóis freáticos. Então, por isso que ela é uma área de recarga de lençóis freáticos, assim como também de lençóis freáticos, não, através do lençol freático de aquíferos, né? Mas também era uma área de descarga, porque as nascentes dos rios, né, estão aqui nas áreas altas. E para finalizar, então, a gente falar
um pouco do solo do cerrado, né, o solo, o famoso latossolo vermelho, principalmente. São solos profundos e são solos bastante lixiviados e drenados. O que quer dizer isso, pessoal? Que com a chuva, com o excesso de chuva que cai nas estações chuvosas, né, vários desses elementos químicos foram levados pela chuva e tornou o solo bastante pobre, tá, pessoal? Entre aspas. Então, a gente tem bastante ferro, tem alumínio, que é considerado tóxico para algumas espécies que não são do cerrado, mas, em contrapartida, a gente tem uma vegetação totalmente adaptada a esse solo. Então, quando a gente traz uma planta ou uma vegetação de um outro lugar, ela tem dificuldade de se adaptar ao solo do cerrado, por ele ser muito ácido, pobre e tóxico, só que as nossas plantas do cerrado vivem muito bem e vivem melhor aqui porque elas cresceram e elas evoluíram com esse tipo de solo. Então, pessoal, queria agradecer aqui para quem ficou até o final, escutando um pouquinho do que eu falei sobre o cerrado. Estou deixando meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo para qualquer tipo de dúvida, quiser conversar sobre o cerrado. E agradecer muito, então, a participação de vocês. Obrigado e até logo.